Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro, na epístola, melhor dizendo, do apóstolo Paulo aos Filipenses. Você que tem Bíblia, seja de papel ou eletrônica, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu vou ler na revista atualizada, a minha versão. Filipenses capítulo 3. Lerei apenas 3 versículos, 17, 18 e 19. Acompanhem comigo a leitura. Vamos ler juntos, né? Se você puder, está no telão, é a mesma versão. Ou se você preferir, acompanhe aí pela tua versão. Mas se puder, leia comigo bem forte. Vamos lá? Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está fazendo aqui a colocação de 2 parâmetros. O último parâmetro que ele fala é daqueles que se fazem inimigos da cruz de Cristo, cujo destino será a perdição, porque têm como Deus o seu próprio ventre, ou seja, eles são deuses de si mesmos, buscam satisfazer as suas próprias inclinações carnais. E a glória deles está na sua infâmia. São aqueles que, na sua relação de vida, não servem para exemplo a ninguém daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é positivo, verdadeiramente, porque só se preocupam com as coisas terrenas. O outro parâmetro que o apóstolo Paulo apresenta é ele mesmo. Ele diz, meus irmãos, sejam meus imitadores e observem aqueles que andam imitando a mim. Sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ou seja, olhem para mim, me imitem e imitem aqueles que têm a mim como modelo. Irmão, isso parece bem vaidoso, não parece não? Mas não é não. Uma das coisas que muitos crentes, e eu mesmo já tive esse sentimento, esse pensamento, tem em relação ao apóstolo Paulo, é que o apóstolo Paulo é apóstolo Paulo. O cara que era um homem, poxa, ele foi escolhido por Jesus para ser apóstolo. Imagina, quem sou eu? Até o dia que eu, lendo e estudando a palavra de Deus, eu vi que Jesus queria que todos fossem imitadores dele. Mas por que é que Paulo fala assim? Escrevendo aos cristãos de Filipos, a cidade de Filipos, por isso Filipenses, o apóstolo Paulo está aqui desafiando a esses cristãos a buscarem a semelhança de Cristo, seguindo o próprio padrão ou exemplo que ele, Paulo, se colocava como. Ele diz aqui, sede imitadores meus, ou sejam meus imitadores. E observem, ou seja, copiem aqueles que andam segundo o modelo que tens em nós, ou seja, aqueles que andam me copiando, copiem esses. Paulo diz, imitem a mim e imitem aqueles que me imitam. Tem um ditado que diz, faça como eu falo e não faça como eu faço, né? Então quem diz assim, aquilo que eu falo é para você fazer, mas não olha para mim, para me criticar por aquilo que eu falo, não. Porque se você me criticar pelo que eu falo não vale nada, porque o que eu faço é diferente. Paulo está falando isso não. Paulo está dizendo, imitem a mim. Vejam que aquilo que eu falo é o que eu faço.
Me imitem e imitem aqueles que me usam como modelo, que estão me imitando. Paulo está falando isso, querido, escrevendo aos Filipenses, mas quando você vai lá para a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, os cristãos que viviam na cidade de Corinto, no capítulo 1, no versículo 1 de 1 Coríntios, Paulo já começa dando o seu cartão de visita. Ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui está a resposta, aqui está o porquê Paulo está dizendo para os filipenses: sejam meus imitadores, e observem, ou seja, imitem aqueles que me imitam. Sabe por quê? Porque eu imito Jesus. Eu imito Jesus. Ser fiel é ser igual ao original. Paulo está dizendo: eu tenho buscado viver de modo fiel ao original, é Jesus Cristo. Isso, é claro, não significava que os cristãos lá em Filipos ou os cristãos lá em Corinto deveriam copiar tudo que o apóstolo Paulo fazia. Porque ele mesmo, no versículo 12 desse capítulo 3 de Filipenses, ele escreve dizendo que reconhecia que ele não era perfeito. Ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu não sou perfeito, mas vocês podem me imitar, como eu estou buscando imitar Jesus. Observem, irmãos, que naquele tempo, os evangelhos ainda não estavam em circulação. Os cristãos ainda não tinham o evangelho à sua disposição para ler e saber como Jesus era e o que Jesus fez. Então, Paulo não poderia dizer para eles: olha, cristãos de Filipos, leiam o evangelho, leiam a Bíblia e imitem Jesus, conforme vocês veem na Bíblia. Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu imito Jesus. Paulo os exorta a usarem a ele como modelo. E o fato de Paulo poder dizer às pessoas que seguissem seu exemplo é por causa do seu testemunho, do seu caráter. Não havia o que criticar, porque Paulo buscava ser fiel a Jesus. Nos dias de hoje, irmãos, nós temos vivido, amigos, uma crise de caráter cristão. O que é ser cristão hoje? A palavra cristão deveria significar aqueles que seguem Cristo, ou aqueles que imitam Cristo, ou aqueles que têm Cristo como Senhor da sua vida, ou aqueles que andam pela verdade, que é Cristo, ou aqueles que andam no caminho, que é Cristo, ou aqueles que têm a vida eterna, porque são seguidores de Cristo. Mas o que é ser cristão hoje em dia? Tem cristão para tudo quanto é jeito. Tem cristão que é fofoqueiro. Tem cristão que é maledicente. Tem cristão que é a favor do aborto. Tem cristão que é a favor da ideologia de gênero. Tem cristão que é a favor do divórcio por qualquer motivo, não necessariamente em caso de adultério. Tem cristão que apoia o socialismo e o comunismo. Tem cristão que compra coisa pirata e chama de réplica. Tem cristão que vende coisa pirata e chama de réplica. Tem cristão que é ladrão, rouba da Light, rouba da empresa de TV a cabo. Tem cristão que fala mal da igreja. Tem cristão que fala mal do pastor. Tem cristão que fuma. Tem cristão que bebe. Tem cristão que só vai à igreja quando está na pior. Tem cristão que rouba de Deus no dízimo e na adoração. Tem cristão que é contra a igreja e diz que a igreja é o pior lugar para se estar. Tem cristão que relativiza a Bíblia, escolhendo o que diz ser inspirado, se aquilo não o incomoda. Hoje, embora tendo a Bíblia, os 66 livros que compõem a Bíblia,
os 4 evangelhos de Jesus Cristo, quantos cristãos podem fazer o mesmo que o apóstolo Paulo, dizendo: olhem para mim e me imitem, porque eu imito a Jesus Cristo quanto ao meu modo de proceder? Quantos são? Que tipo de seguidor um novo cristão se tornaria se imitasse você que é cristão? Embora exista muito cristão por aí que envergonha o verdadeiro evangelho, eu quero falar para você que já está frustrado, decepcionado, acreditando que não pode confiar que exista um cristianismo autêntico e um cristão verdadeiro. Não se deixe levar pelo mau exemplo, porque existem muitos cristãos verdadeiros que imitam Jesus Cristo, que têm Jesus como seu alvo, que se esforçam, que mortificam sua carne, que mortificam o seu eu para parecer com Cristo, buscando ser separados, buscando ser exclusivos para Deus, não negociando a verdade, não negociando os princípios e valores da palavra de Deus e vivendo comprometidos em serem cristãos autênticos. Há muitos, ainda que possa existir muitos mais do que estes, que não são verdadeiros cristãos. Não é porque o céu está nublado que o sol não brilhe. Apenas continue olhando para o alto. Olhe para Cristo. Hoje você tem possibilidade de conferir na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, no Evangelho. Está ao alcance da tua mão. Diferente dos cristãos de Corinto, diferente dos cristãos de Filipos, você tem a Bíblia à sua disposição. Então leia a Bíblia, siga o exemplo de Cristo, se fazendo um cristão de verdade. Que teus filhos, que teus familiares, que as pessoas próximas de você e aquelas pessoas que entrarem em contato e se relacionarem com você, olhem para você e vejam que você é diferente, porque você é um cristão de autenticidade. Porque cristãos de verdade, eles são diferentes. Cristãos de verdade chamam a atenção, porque são diferentes. E mais uma coisa, cristãos de verdade sempre são perseguidos. Cristãos de verdade sempre são aqueles que para muitos incomodam só por serem cristãos. Porque o verdadeiro cristão não faz parte da curriola. O verdadeiro cristão não está lá no meio do rio, seguindo o curso, como todos os demais. O verdadeiro cristão é aquele que quer ser santo, como o Senhor é santo. Eu quero falar agora com você que é cristão. Seus filhos olham para você. Eles têm você como modelo de cristianismo. Eles olham para você como marido. Dizem: eu quero ser como meu pai. Olham para você como mulher, como esposa. Dizem: eu quero ser como a minha mãe. Olham para você como empresário, patrão. E dizem: eu quero ser como meu patrão. Olham para você, que é um empregado, dizem: eu quero ser como esse meu colega. Olham para você, naquela sala de aula, dizem: eu quero ser como esse meu colega aqui, da vida acadêmica. É o seu vizinho que olha para você e diz: eu quero ser como essa gente que mora aqui do lado. Eles são diferentes, eles são crentes, eles são cristãos. Sabe por que tem tantos pais cristãos vendo os filhos irem para o mundo, enveredando pelas drogas, enveredando por um caminho de perdição? É porque está faltando para eles exemplo de verdadeiros cristãos. Eu queria que você pensasse um pouquinho agora. Nós estamos vivendo um momento tão difícil no nosso país. Nós estamos vivendo um momento de tanta sensibilidade. Nós estamos vivendo num momento em que parece, e a verdade é que sim, é real, o cristianismo, ou aquilo que se chama cristianismo, nessa nação está dividido. Mas não está dividido entre esquerda e direita. Está dividido entre verdadeiros cristãos
e aqueles que não são. Todos os dois lados dizem que estão imitando Jesus. Mas eu quero perguntar a você, que até bate no peito e diz que é cristão, você já leu a Bíblia? Você já leu os Evangelhos? Você sabe verdadeiramente o que é ser um cristão? Porque ser cristão não é ser membro de igreja. Ser cristão não é somente ser batizado. Ser cristão não é somente participar de culto. Ser cristão é ter aliança com Cristo. É ter morrido para uma vida mundana e ter nascido de novo para viver sob os princípios e valores da palavra de Deus. Não sob ideologias humanas, não sob preceitos filosóficos, mas sob a verdade eterna, a palavra de Deus. Tanta gente se dizendo cristão, usando a própria Bíblia e a mesma Bíblia, mas torcendo o significado para justificar aquilo que acredita ser a verdade. Gente que está pegando a Bíblia e torcendo a Bíblia para fazer a sua ideologia ser a verdade. Isso não é ser cristão. E é por isso que estamos vivendo num país chamado cristão. Toda essa baderna, essa bagunça, essa vergonha. De gente que faz campanha eleitoral. Tanto de um lado quanto de outro. Tendo aparência de cristão. Mas não tem vida de cristão. Fala que é crente. Mas suas atitudes são vergonha para Deus. O que os seus filhos veem dentro da sua casa? Um marido e uma esposa que vociferam um contra o outro, sem atitude de cristãos? Que vivem se digladiando aos olhos dos filhos? O que os vizinhos estão olhando e vendo? Sua casa é a casa de cristãos? Ou o comentário na casa do vizinho é a gritaria que houve dentro da sua casa? Verdadeiros cristãos influenciam, sem precisar se esforçar. Influenciam pelo seu testemunho de vida. Verdadeiros cristãos são reconhecidos, porque as pessoas chegam e dizem assim, você é um crente, não é? Porque você é diferente. Aqui no trabalho eu não vejo você fazendo parte do grupo que está sempre maledicente, falando mal do patrão, falando mal do chefe, reclamando do emprego. Vejo você procurando dar o seu melhor. Você é diferente. Você é diferente, né? Você é cristão, não é crente? Você é crente, não é? Porque eu vejo que na prova você não pede cola para ninguém, nem dá cola para ninguém. Eu vejo que você se esforça, vai para a biblioteca da escola, da faculdade, você faz o trabalho, você não copia o trabalho de alguém que já passou, e só troca palavrinhas daqui e dali, entrega como se fosse teu. Isso é diferente. Você é crente, não é? O crente verdadeiro, cristão verdadeiro, é aquele que gera impacto na sociedade. As pessoas olham para ele e dizem, isso aqui é diferente. Ele pode não ser rico, pode ser humanamente falando e socialmente falando pobre, mas a casa dele é limpinha, é organizadinha. Na sua limitação, ele trata tudo com zelo. Por quê? Porque ele é imitador de Jesus. Ele quer que Jesus Cristo, ele quer que o Espírito Santo de Deus tenha prazer de estar ali em comunhão com ele. Paulo diz para os filipenses, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque existem aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. E esses inimigos da cruz de Cristo são aqueles que envergonham a Cristo. Que se dizem ser cristãos, mas o Deus deles na realidade é o ventre. Eles fazem qualquer coisa para satisfazer a sua carne. Eles não têm escrúpulos para isso. Para ganhar dinheiro, corrompem
e se deixam ser corrompidos. Eles são um escândalo. Tem muita gente que olha lá o crente. Eles envergonham. Por isso eu digo, até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. A glória deles está na sua infâmia. De serem reconhecidos como aqueles que conquistaram fazendo as coisas dando um jeitinho. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. Eles não receiam a morte eterna. Mas o verdadeiro cristão, ele tem temor da morte. Ele não tem medo da morte, ele tem temor. Ele respeita, ele sabe que não vai ficar aqui para sempre. E que após essa vida, tem a vida eterna. Que para ser conquistada, ele não tem merecimento e nunca teve e jamais terá. Foi o sacrifício de Jesus na cruz. Mas a única coisa que atesta verdade, veracidade na sua aliança com Jesus, é ele ser um imitador de Cristo. Meu amado, minha amada, se você tem sido um desigrejado, porque você tem visto tantos maus exemplos, ei, não se deixe levar pelos maus exemplos. Eles existem, eles existirão. E é por isso que o mundo vai de mal a pior. Olha para Jesus, foca nele. Mas olha também para tantos cristãos que são verdadeiros imitadores de Cristo. E siga o exemplo deles. Agarre-se com Jesus. E a despeito dos maus exemplos, cumpra o que o Senhor determinou. Seja membro do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. A igreja de Jesus não é um ambiente perfeito, nem é um grupo de pessoas perfeitas. Como o próprio apóstolo Paulo disse, eu não sou perfeito, mas eu estou avançando para a soberana vocação. Eu estou avançando, deixando para trás tudo que ficou do velho eu. Porque eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. E estou buscando imitá-lo. Meu irmão, minha irmã, você pode dizer para os teus filhos, imitam a mim, ou imitem a mim, porque eu imito Jesus. Patrão, você pode dizer para os seus empregados, imitem a mim, eu estou imitando Jesus. Eles olham para você e veem que você é honesto nas suas transações. Eles olham para você e veem que você não faz de tudo para ganhar o dinheiro, mas faz de tudo para honrar a Deus. Porque nesse mundo que nós vivemos, e que está sob o domínio do maligno, que é o que diz a palavra do Senhor, o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Só tem um jeito de nós vivermos com a bênção de Deus e prosperarmos, é se nós honramos a Deus. Por isso, 1 Samuel 2,30, o Senhor Deus diz, ao que me honra, honrarei, mas o que me desprezar, será desmerecido. Isso significa dizer que eu e você podemos ter merecimento para prosperar nessa vida. Para vivermos aqui uma vida a despeito de toda a realidade ao nosso redor, que seja com paz, com equilíbrio e com satisfação. E essa única possibilidade é se nós formos imitadores de Cristo. E o que é que Cristo fez? Ele honrou o Pai. A sua vida cumpriu o propósito do Pai. Ele abriu mão da satisfação da carne para honrar o Pai. Deus não está esperando que você morra na cruz por Ele. Ele já fez isso por nós. O que Ele está esperando de mim e de você é que vivamos comprometidos com os princípios e valores que Ele estabeleceu e que estão na Bíblia Sagrada. Porque vivendo por eles, nós seremos fiéis imitadores de Cristo. E a bênção do Senhor será sobre a nossa vida, será sobre a nossa casa, será sobre a vida dos teus filhos, será sobre o nosso futuro. Eu quero orar com você. Você quer orar comigo? Talvez você precise dizer para Deus, Senhor, eu quero te pedir perdão, eu não tenho sido imitador do Senhor. Talvez você tenha que dizer para Jesus, Senhor, me perdoa, Senhor, tenho falhado muito. Talvez você precise parar de dar isso como desculpa. De estar sempre dizendo, Senhor, me perdoa, porque eu estou sempre pisando na bola. Talvez você seja alguém que precisa dizer, Senhor, eu hoje tomo uma posição diferente para a minha vida.
Meus filhos olharão para mim e eles terão a quem imitar. Eles não vão imitar os jogadores fulano de tal, que é sucesso no futebol. Eles não vão imitar mas é um fracasso no casamento. Eles não vão imitar a atriz fulana de tal, que é um sucesso na arte, mas é uma desgraça na vida moral. Eles não vão imitar o político tal, que é um bem-sucedido nas eleições, mas é um reconhecido corrupto. Eles vão imitar a mim, que sou seu pai, que sou sua mãe, pelo exemplo que eu vou dar para eles. Senhor, eu quero viver numa sociedade justa. Eu quero viver numa sociedade onde tem integridade moral, uma sociedade livre da corrupção, porque eu serei exemplo para os meus vizinhos, para os meus colegas, para os meus conhecidos, para aqueles que comigo travarem relacionamento, porque eu vou imitar o Senhor. A palavra de Deus estabelece como padrão para nós santidade. O Senhor diz: sejam santos, porque eu sou santo. E ser santo é ser separado e exclusivo para Deus. Por que é que tem tantos cristãos que não prosperam? Porque não dão um jeitinho. Porque se der jeitinho, vai ganhar dinheiro. Se der jeitinho, vai conquistar muitas amizades lá no mundo. Se der jeitinho, vai vivenciar determinadas situações bem prazerosas para a carne. Mas o fim é destruição. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. O fim é perdição, é destruição. O destino deles é perdição, porque o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, porque só se preocupam com coisas terrenas. Mas você vai prosperar de verdade, ter paz, equilíbrio e satisfação, realização. É se você se tornar um verdadeiro e frutífero discípulo de Jesus. Eu quero orar com você que quer reafirmar a sua aliança com o Senhor. Eu quero orar com você que quer entregar sua vida para Jesus hoje. Dizer: Senhor, até aqui eu confesso. Eu olhei para A, B ou C, maus exemplos de cristãos. Eu não quero ser igual a eles. Mas eu entendo que eu preciso me posicionar e ser um cristão de verdade. Eu não posso olhar para eles e dizer assim: está lá um mau exemplo de cristão, mas eu aqui não tomo partido nenhum com o Senhor. Eu não leio a Bíblia. Eu não procuro conhecer como o Senhor é, quem o Senhor é, e como eu devo fazer e o que devo fazer para me parecer contigo. Mas eu quero tomar uma posição agora para a minha vida. Eu entrego a minha vida para ti, Jesus, como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé no seu lugar, a gente vai orar junto. Você quer reafirmar a sua aliança com o Senhor? Faça isso agora. Você quer receber Jesus como teu único, eterno, suficiente Salvador? Faz isso agora. Eu vou orar com você. Você está do outro lado participando conosco pela transmissão, também quer tomar essa decisão, uma delas? Eu quero orar com você também. E aí na sua tela tem um QR Code para você depois acessar e entrar em contato com a gente. Nós queremos ser uma comunidade viva de cristãos autênticos. Um lugar de vida para você e para a tua família. Queremos ser bênção na tua vida. Vamos orar? Amado Senhor, eu oro agora por esse querido e querida que tem essa disposição para reconhecer as suas falhas, reconhecer que não tem sido imitador do Senhor Jesus, e tem se justificado em não tomar posição por causa dos maus exemplos que tem visto. É verdade, Senhor. Temos vivido dias muito maus, em que há muitos mais que se dizem cristãos e estão sendo vergonha para o Evangelho do que aqueles que verdadeiramente estão comprometidos e aliançados com o Senhor e buscando ser exemplo. Tua palavra mesmo diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas agora, Senhor, eu oro por este e esta que reconhece que tem falhado no desenvolver o seu caráter, a sua personalidade, tendo o Senhor Jesus como modelo. Para que outros, a partir dos seus próprios filhos, a partir daqueles da sua casa, a partir daqueles do seu relacionamento mais próximo, possam olhar também para eles e eles serem exemplo. Olha agora, Senhor, ouve agora essa oração e o clamor desses que se arrependem e pedem perdão, Senhor, confessando os seus pecados. E a palavra do Senhor diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa
alcançará misericórdia. Seja então a mão poderosa do Senhor sobre este, sobre esta, Pai, para que na medida em que verdadeiramente viverem essa aliança contigo, o Senhor os faça abençoados. E tudo aquilo que o diabo tem retido e impedido para que eles não sejam abençoados, ó Deus querido, a mão desses espíritos imundos saia, seja impedido cada um deles de agir contra esses que agora se colocam como imitadores do Senhor Jesus. Tudo aquilo que até aqui tem sido retido das bênçãos do Senhor para alcançar a estes, e que não tem sido possível porque não tem vivido de modo a dar prazer ao teu coração, na medida em que a partir de agora, Senhor, o farão, o Senhor abre a janela do céu e derrama bênçãos sem medida sobre essas vidas, meu Pai. E sejam eles exemplo que vão impactar a muitos mais, a começar os da sua própria casa, da sua família, do seu relacionamento mais próximo. Olharão para eles e verão que estão sendo abençoados pelo Senhor. Tem paz, tem equilíbrio, tem satisfação, tem prosperidade verdadeira. E terão que reconhecer, tem algo diferente. E ouvirão do testemunho que darão, dizendo, é porque eu resolvi imitar Jesus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, que vem para nos trazer a verdade e descortinar a nossa visão da ignorância, para que vivendo por ela sejamos abençoados e possamos prosperar, recebendo da mão do Senhor toda sorte de bênçãos que o Senhor já prometeu. Pois a tua palavra diz que ao que honra o Senhor honrará. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Receba ainda os louvores que a ti prestaremos, porque não reconhecemos outro Deus, outro Senhor, outro digno de ser exaltado e glorificado em nossas vidas do que o Senhor, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos louvar o Senhor nosso Deus. Olha, eu quero convidar você fez essa decisão? Você fez essa oração comigo? Então não vá embora quando terminar o culto, não. Você quer saber um pouco mais a respeito desta igreja? Quer saber o que você precisa fazer para ter uma caminhada com integridade, imitando Jesus? Quando terminar o culto, irmãos estarão aqui à frente, eles são do Ministério de Intercessão. Eles vão orientar você e vão orar contigo. Se você está participando conosco pela internet, use esse QR Code que está aí na sua tela e entre em contato conosco. E nós retornaremos, pois nós queremos ser bênção para a tua vida.